Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Críton. Estamos no momento em que Sócrates diz para ele, olha, nada vale a pena se pratica injustiça. E ele vai continuar justificando isso. Críton, parece-me que tens razão, Sócrates. Diz então o que devemos fazer. Examinemos isso um com o outro, meu bom amigo, e se tiveres qualquer objeção a fazer-me quando eu estiver a falar, apresenta-a e submeter-me-ei à tua opinião. De contrário, o ditoso Críton acaba de vez com este discurso de que devo evadir-me daqui sem consentimento dos atenienses. Tenho de fato muito empenho em que aproves o meu comportamento e em não te contrariar. Vê, portanto, se te deixa satisfeito o ponto de partida deste exame e procura responder às minhas perguntas com toda a sinceridade. Tentarei. Admitimos que em nenhum caso se deve ser injusto voluntariamente, ou sim que se deve em certos casos e noutros não. Será que reconhecemos que em nenhum caso a injustiça é boa ou bela, como tantas vezes concordamos no passado e como afirmamos ainda há momentos? Será que todos esses princípios em que estávamos de acordo no passado se dissiparam nestes poucos dias? Pode lá ser, Críton, que, velhos como somos, há tanto tempo nos entretivéssemos tão a sério uns com os outros, sem nos apercebermos de que falamos como crianças. Ou não teremos antes de acreditar que é verdade o que dizíamos, esteja ou não a multidão de acordo, e que seja qual for a sorte que nos destinam, mais rigorosa ou mais suave, não é menos verdade de que a injustiça é em todos os casos, para quem a pratica, um mal e uma ignomínia, que afirmamos nós, sim ou não? Afirmamos que sim. Jamais se deve praticar injustiça. Com certeza que não. Igualmente, nunca se deve responder à injustiça com a injustiça, pois nunca é permitido ser injusto. É claro que não. E fazer o mal, Críton, é coisa que se deve ou não? Seguramente que não, Sócrates. Mas pagar o mal com o mal será coisa justa, como se diz usualmente, ou será injusta? Não, isto não é justo. De fato, não há diferença entre fazer mal às pessoas e ser injusto. Dizes a verdade. Não se deve, portanto, responder à injustiça com a injustiça, nem fazer mal a nenhum homem, seja o que for que ele nos tenha feito. Repara bem, Críton, não estejas a concordar comigo se o fazes contra o teu pensamento, pois que existem, sei eu muito bem, e sempre existirão poucas pessoas a pensar deste modo. Ora, entre os que são dessa opinião e os que não são, não há entendimento possível. Não podem deixar de se desprezar ao verem que tomam caminhos opostos. Examina, pois, cuidadosamente se, do teu lado, estás de acordo comigo e se partilhas da minha convicção. Se podemos discutir, partindo do princípio de que nunca está bem ser injusto, nem responder à injustiça com a injustiça, nem quando nos fazem mal, vingarmo-nos e retribuindo-o. Ou separas-te de mim e rejeitas este princípio. Da minha parte, tenho-o como verdadeiro há muito tempo e ainda hoje assim o tenho. Mas se tu fores de outra opinião, declara-o e explica-te. Se pelo contrário mantens fiel ao teu primeiro sentimento, escuta o seguinte. Sim, mantenho-me fiel e partilho da tua opinião. Fala, portanto. Então, aqui Sócrates dizendo algo muito interessante a gente reparar aqui primeiro, né? A lucidez de um homem que está praticamente nas vésperas da sua morte, que consegue manter a razão e debater um tema e querer com que o seu companheiro de tanto tempo, seu aluno, seu amigo, tenha a concordância, para ele discutir esse ponto e ver se existe justiça no ato que ele está fazendo é fundamental.
E aqui tem uma coisa importante também, que é quando se faz uma discussão, ele está dizendo, existem pessoas que dizem a injustiça ela pode ser praticada por quanto que alguém me fez algo injusto. E existem pessoas que dizem não, a injustiça não pode ser praticada nunca, que é o caso de Sócrates, né? E são polaridades, que ele diz, sempre vai existir pessoas que pensam dessas duas maneiras, né? Então, precisamos pensar qual é o lado que nós vamos viver, né? Em que lado? Aqueles que praticam o bem, o que é justo, independente do que esteja acontecendo conosco, o que nos tenham feito, nos tenham ferido, ou se a gente vai mudar de opinião simplesmente porque em algum momento não fomos favorecidos ou fomos machucados. Então isso é fundamental. E outra coisa importante de reparar aqui é que existe um princípio numa discussão, né? Para que se discuta alguma coisa, precisa que se acordem alguns pontos fundamentais, porque senão, se não existe um ponto de acordo numa discussão, a discussão ela fica vazia. Então, primeiro, antes de discutir a causa, né? Aqui especificamente, que é vou ou não vou fugir, se discute a justiça, um princípio de verdade dentro de cada um. Você acredita nisso ou não? E uma vez tendo uma base estabelecida por duas pessoas, aí se pode acordar e se uma discussão, porque se não se tem nenhum princípio de ponto comum para discutir, fica praticamente impossível. E aí é importante observar isso, né? Porque hoje em dia se diz muito, né? Ah, não, tudo é relativo, né? Não é tudo relativo, né? Existe algo aqui que é absoluto. Essa certeza, por exemplo, de que a justiça ela é fundamental, independente da situação que esteja acontecendo. Continuando um pouquinho mais. Sim, mantenho-me fiel e partilho da tua opinião. Fala, portanto. Aí Sócrates começa. Vou então dizer-te o que daí se segue, ou então interrogar-te. Se concedemos a alguém que uma coisa é justa, vamos nós fazê-la ou vamos faltar-lhe a palavra? Devemos fazê-la. Posto isto, considera o seguinte: saindo daqui sem ter obtido o assentimento da cidade, faremos ou não mal a alguém, precisamente aqueles que menos o merecem, e manter-nos-emos fiéis ou não ao que reconhecemos como justo? Não sou capaz de responder a tua pergunta, Sócrates, porque não a percebo. Não a percebo, isso aqui é Portugal, né? Não entendo, não consigo responder porque eu não estou entendendo direito o que você está perguntando. Continua Sócrates. Pois bem, segue a minha explicação. Supõe que na altura em que nos vamos evadir, ou seja, qual for o termo com que se haja de qualificar a nossa saída, as leis e o Estado vêm apresentar-se perante nós e nos interrogam assim. Agora vai começar uma coisa interessante, que ele vai imaginar aqui que as leis e o Estado estão diante dele e vai responder a elas. É uma coisa muito legal. Isso aqui foi feito por uma outra pessoa, né, que foi Baltazar Gracian, que quando estava preso imaginou a justiça vindo conversar com ele. Tem toda uma discussão muito bela no livro dele. Então vamos lá, vamos continuar. Então, as leis e o Estado vêm apresentar-se perante nós e nos interrogam assim. Diz-nos, Sócrates, que projetas fazer? Que procuras com o golpe que vais tentar se não destruir-nos nós, as leis e o Estado inteiro, tanto quanto estiver em teu poder? Acreditas que um Estado possa continuar a subsistir e não ser abatido quando os julgamentos dados deixarem de ter qualquer força e os particulares os anulam e os aniquilam? Que responderemos nós, Críton, a esta pergunta e a outras semelhantes? Que não teria a dizer, sobretudo, um orador em favor desta lei destruída, a qual prescreve que os julgamentos dados sejam cumpridos? Responder-lhes-emos: o Estado fez-nos uma injustiça, julgou mal o nosso processo? Será isso que responderemos ou diremos outra coisa? Certamente que seria isso. E se as leis nos dissessem:
É isso, Sócrates, o que estava estipulado entre ti e nós? Não será teu dever acatar os julgamentos dados pela cidade? E se mostrássemos surpresa com tal linguagem, talvez elas nos dissessem: não te surpreenda, Sócrates, com o que dizemos. Responde-nos antes, tu que tens o costume de proceder por perguntas e respostas. Vejamos o que tens a reprovar em nós e no Estado para empreenderes a nossa destruição. Eu vou parar por aqui. Aqui ele começa a dizer o seguinte, né? Eu não posso destruir o Estado, eu não posso destruir as leis. Existe um Estado, existe uma lei soberana e eu tenho que obedecer a isso. Senão vira uma bagunça total, porque eu não acho que é justo, eu não obedeço. Então, agora ele vai desenvolver mais essa ideia e aqui está uma base importantíssima do porquê ele não vai fugir, né? Ele não vai contra aquilo que ele sempre acreditou, né? Que um Estado, a lei, a justiça devem ser soberanas. Então, ainda que tenha havido um julgamento equivocado, e ele sabe sobre isso não dá a ele o direito de destruir com as leis e destruir com o Estado no momento em que ele agisse dessa forma. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.